Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho, da Web Rádio Petrolândia, se encontra aqui ao lado de companheiros da imprensa aqui de Petrolândia. Estamos aqui ao lado do Daniel. Cada um se apresente, por favor, aí. Daniel Filho, blog Gota d'Água. Ao lado aqui do Alexandre Sertão. Sertão News. Alex Santos, blog Petrolândia Notícias. Gildo. Blog do Gildo Petrolândia. Pronto, então está aí a apresentação de todos os blogueiros, né? E inclusive aqui a nossa presença representando também, além do blog de Assis Ramalho, a Web Rádio Petrolândia. Pois bem, o motivo da gente estar aqui é que o espaço que foi dado ontem, a imprensa de Petrolândia deu espaço aí à gestora do município, a Janielma Souza, onde ela pôde se expressar e falar os motivos pelos quais ela não aceita esse aumento aí reivindicado pela classe dos professores aqui de Petrolândia, assim como também pela classe dos professores nacional, né? Isso aí é uma reivindicação nacional, que é 6,81. Enquanto isso, a gestora ofereceu aí 0,87, né? É o aumento aí previsto oferecido 0,81, né? Beleza. Então foi o aumento proposto aí pela prefeita, que não foi aceita pela classe dos educadores aqui de Petrolândia. E a gente vai começar por, no caso, representando aqui a classe de educadores, o Sebastião Pereira da Silva, que é o diretor do Simpro, e também o Evaldo Nascimento, que é o vice-presidente, inclusive vereador de Petrolândia e professor concursado. Pois bem, então a palavra primeiramente com Evaldo. Evaldo, seu esclarecimento em relação ao que foi falado pela prefeita ontem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos amigos blogueiros aqui, Daniel, ao meu lado, Assis Ramalho, meu amigo Sertão, Alex Santos e o amigo Gildo. Agradecer a oportunidade, foi dado a oportunidade para a prefeita ontem fazer as exposições, nada mais justo que fosse dado algo semelhante para que os representantes da categoria pudessem fazer a mesma exposição. Eu vou começar a fala partindo de uma chamada que foi feita nos blogs, né, uma parte retirada da fala da prefeita, né, que a greve dos professores ela é ilegal. A gente trabalha no município, alguns professores há 30 anos, outros professores há 20 anos, uma boa parte há 15 anos do concurso 2003, uma grande parte do concurso 2007, então aqui os professores quase são concursados, uns 100 e alguns professores são selecionados, são professores que são feitas seleção no município, e a gente sempre prezou e sempre vai prezar pela qualidade do ensino no município. Já falei aqui diversas vezes, em outros momentos de reuniões com os professores, em momentos de reuniões com a gestora de negociações, em momentos de negociações com os ex-gestores, que não se faz educação de qualidade sem primar, sem respeitar, sem valorizar o professor, que é quem está lá no cotidiano com o aluno. É o professor que está com o cotidiano com o aluno, o coordenador que está no cotidiano junto com o aluno no suporte com o professor, o próprio diretor da escola, o professor no sentido amplo da palavra professor. Por que a gente chegou na greve? Por que os professores fizeram greve? Todo ser humano do Brasil, de Petrolândia, de Pernambuco, todas as pessoas que têm um pouco de conhecimento em relação à educação, sabem que todo ano, desde que foi criado o piso nacional dos professores, a partir do dia 1º de janeiro, há um repasse do custo aluno para os municípios e para os estados. Esse repasse do custo aluno é um valor que se estima que seria necessário anualmente, seria necessário para que um aluno pudesse ter educação pública de qualidade. Existem estudos que mostram que esse valor é bem aquém do que seria necessário, e esse repasse do custo aluno é repassado para o município e eles transformam, fazem uma transformação percentual em passar uma parte desse aumento do custo aluno para o professor. Para que o professor consiga sobreviver, para que o professor consiga comprar o seu pão de cada dia, ter uma vida mais ou menos digna, para que ele vá para a escola com a sua cabeça tranquila e consiga fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Chegamos na greve por quê? Anos atrás, no ano 2014, fazendo um pequeno parêntese, tivemos encaminhadas perdas, algumas dezenas de perdas em relação à gestão anterior, e negociamos durante algum tempo, não chegamos a um consenso, e chegamos a uma greve.
uma greve, por quê? Porque a greve foi o único, ou o último, ou as duas coisas ao mesmo tempo, meios pelas quais os professores encontraram de reivindicar os seus direitos. Esse ano, nós passamos janeiro, não negociamos janeiro, mas o aumento foi em janeiro, nós passamos fevereiro, nós passamos março, fevereiro negociando, março negociando, abril negociando, maio negociando, entramos em junho negociando. Na última reunião eu não estava presente, tive que ir ao Tribunal de Contas do Estado lá em Recife, exatamente em busca de alternativas para a nossa situação aqui, já vista que toda reunião que a gente fazia sempre era dito que o Tribunal de Contas da União é isso, o Tribunal de Contas da União, não, do Estado, desculpem, da União também. O Tribunal de Contas do Estado disse isso, o Tribunal de Contas do Estado disse aquilo, e a gente solicitou que visse um parecer do Tribunal de Contas do Estado em relação a isso, para a gente poder ter um respaldo, e nos foi enviado um parecer num consultório de advocacia lá do Recife, de um escritório lá em Recife, que trabalha para a prefeitura. A gente, os nossos advogados, o nosso parecer do advogado do sindicato é favorável a 6,81. O parecer do advogado da prefeitura do escritório lá do Recife é contra. Mas isso não é parâmetro, né? Um é a favor, outro é contra. Então a gente foi atrás de algo lá no Tribunal de Contas do Estado essa semana, e a gente trouxe aqui uma resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em relação à nossa questão. Já foi dito durante muito tempo, a gente sabe que a obrigatoriedade do município em relação ao piso é pagar o piso, mas a gente precisa entender o que é piso. Piso não é o máximo, piso é o mínimo. Não se pode pagar menos do que o mínimo, mas nada impede que se pague mais do que o mínimo. A gente sempre utiliza os outros municípios como um parâmetro, os municípios onde a gente atua como sindicato. Situações financeiras diferentes de Petrolândia em relação à Fundeb, não estamos falando aqui em relação à situação financeira geral, situação financeira em relação à Fundeb. Município perto aqui do nosso aqui, o recurso que é do Fundeb, o município gasta 70%, 87%, 90% dos 100% do Fundeb, que era para gastar o mínimo 60%, pagando só o professor e essas questões. Aqui, por que a gente está nessa situação? Porque o município de Petrolândia recebeu até o mês de maio, que é o nosso mês parâmetro. A gente não pode dar aqui dados exatos, foi dito aqui na coletiva de imprensa que a gente disse que entrou 11 milhões e 600, mas não disse quanto foi gasto. Aí entrou 11 milhões e 600, entrou mais aqui, a gente colocou isso na conta. Sobrou aqui, depois eu vou destinar para vocês, sobrou aqui do ano passado 123.907, depois só disse que a gente não colocou nessa conta. E ao contrário do que a prefeita disse na reunião de ontem, o dinheiro fica na conta. O dinheiro ele não sai da conta não, ele não sai o dinheiro só sai da conta para fazer o pagamento dos professores, do pessoal dos 60, o pagamento do pessoal dos 40, ou o pagamento de uma licitação, pagamento do que foi executado. O que não foi executado, ele tem que ficar na conta e corre juros. A estimativa de juros para esse ano, desse dinheiro até o final do ano, o que é orçado aqui na estimativa, é de quase 200 mil reais de aplicação financeira. Porque o Fundeb ele entra todos os dias, mas ele entra principalmente dia 10, dia 20, dia 30. O pagamento geralmente é feito aqui perto, ou dia 30 ou próximo ao dia 30. E esse dinheiro que entra no dia 10, o município ele faz um investimento, uma aplicação financeira. Tem lá o nomezinho técnico, não sei dizer agora. E fica os 20 dias. O que entra no dia 20, ele faz uma aplicação financeira e fica os 10 dias. Então escolhe tem um rendimento sobre isso aí. Então, o que aconteceu? Por que os professores hoje estão em greve? Nós fizemos todo um trâmite de janeiro, de fevereiro, de março, que todos os anos com o ex-gestor. No dia 30 de março era pago o aumento do piso, e se pagava o retroativo de fevereiro e janeiro. Teve um ano aí, eu não estou lembrado qual foi o ano, que por conta que estava com a LRF lá em cima, o prefeito chamou a gente e disse, vamos, conversa com a categoria para ver se eles aceitam, para em vez de pagar dia 30 de março, pagar dia 30 de abril. E aí eu pago dia 30 de abril com o retroativo de março, pago maio, pago fevereiro, e eu pago depois de janeiro e tal. Trouxe para a categoria aceitou. Foi o único ano que a gente recebeu dia 30 de abril. Então a gente chegou, janeiro não pagou, dia 1º de janeiro foi o dia, 30 de janeiro não pagou, fevereiro não pagou, março não pagou, abril não pagou, maio não pagou, junho não pagou, Aí na última reunião que teve, foi pedido um prazo até o mês de outubro. Se fosse pedido um prazo até o mês de outubro, amigos, e dissesse no mês de outubro a gente paga,
acho que a categoria aceitaria, mas não foi feita essa proposta. Foi feita a proposta, espera até o mês de outubro. Se até o mês de outubro tiver sobrando dinheiro, a gente paga. Aí é um pouco demais para a gente aceitar esse tipo de situação. Fizemos os encaminhamentos, alguns companheiros da imprensa acompanharam, os que não acompanharam a gente mandou nota, divulgaram, a qual a gente quer agradecer aqui a colaboração. E chegou o momento, no dia 19 foi o dia estipulado, dando sempre prazos esticados, prazos mais do que o que se dá normalmente, prazo de 8 dias, prazo de 15 dias, sempre prazos esticados para negociar com o município. E na última terça-feira, dia 19, foi feita a reunião com o Tião, o Sebastião foi representante do sindicato, eu estava em Recife, como eu acabei de falar, e não chegamos num acordo, o acordo foi feito de 0,81, a categoria não aceita, a proposta de acordo foi feita para esperar até outubro, a categoria não aceita, não aceitou. 0,81 teria retroativo? Teria retroativo a janeiro. Seria o 0,81 retroativo a janeiro. Mas assim, a gente está aqui na greve, mas estamos abertos à negociação. Se chamar a categoria para conversar, dizer, olha, eu não posso dar isso aqui, porque mais eu posso dar isso aqui, vamos negociar isso aqui, sei lá, uma proposta que a categoria entenda que é plausível, que é aceitável, a gente está aberto à negociação e a gente quer dar aula, o professor não quer greve. O professor quer dar aula. Agora eu acho interessante, eu preciso frisar isso, frisar com muita veemência, foi feita uma greve dos caminhoneiros, que inclusive eu participei de uma passeata que teve aqui, de uma manifestação favorável, e aí foi feito uma espécie de um decretozinho, uma nota, dizendo para as escolas todas elas fechar, os professores todos contratados, permutados, professores efetivos, todos eles aderirem à greve dos caminhoneiros, aderirem, entre aspas, pararem as atividades laborais na sala de aula, todas as escolas rurais e urbanas, efetivos, contratados, permutados, todo mundo, certo? E só voltar quando terminar essa greve dos caminhoneiros. E aí o que acontece? Em nenhum momento na greve dos caminhoneiros, a educação ou a gestão se preocuparam com a qualidade do ensino, se preocuparam com os pais dos alunos, se preocuparam com os alunos. Não, vamos parar 100% e acabou-se. Quando é a greve dos professores, aí vem reclamar que os pais dos alunos estão a favor dos professores. Ora, você acha que os pais dos alunos vão ser a favor de quem? De quem está todo dia dando aula ao seu aluno, está lá com seu filho, por quem luta pela qualidade da educação do seu filho, por quem vê faltar o bebedouro na escola e vai cobrar, e vai lutar, e vai buscar seu representante para cobrar, por quem reclama porque não tem um fardamento, por quem reclama porque não tem a merenda, por quem reclama porque não tem material escolar, por quem faz das tripas coração para as coisas acontecerem dentro da sala de aula, para ensinar os nossos filhos. E aí, diga-se de passagem, existe algumas falas nas redes sociais que os nossos filhos estudam em escola particular. Quero deixar aqui bem claro, as minhas duas filhas estudam na rede pública. Uma estuda na Escola Zé Araújo, a outra estuda no ensino médio no Maria Cavalcante. E a gente cobra, junto com o professor, junto com os pais dos alunos, a melhoria da qualidade do ensino. Então o pai vai ser a favor do professor que está do lado dele em todos os momentos, ou a favor do gestor que quando o pai procura só dá desculpa esfarrapada. Então assim, nesse contexto, eu acho que nada mais justo do que os pais, os próprios alunos que são emancipados, os alunos do EJA, que tem aqui um bocado de companhia que trabalha com o EJA, que são maior de idade, apoiar a luta dos professores, que eles sabem, eles entendem, eles compreendem que o professor precisa ser valorizado para poder trabalhar melhor. Não que se você não for valorizado, você não vai dar aula, mas entende-se que a gente dá aula de cidadania dentro da escola, a gente dá aula de cidadania de forma interdisciplinar aos nossos alunos, desde os pequenininhos até os grandes. E o que é aula de cidadania? É ensinar, entre outras coisas, é ensinar aos nossos alunos que eles têm direitos, que eles têm deveres e que eles têm direitos. Então, como é que eu vou ensinar ao meu aluno que ele tem que lutar pelos direitos dele, se eu, professor, não luto pelo meu direito, não dou o exemplo de lutar pelos meus direitos? Então, nesse sentido, a gente está aqui hoje reunido com vocês aqui, falando para a população, dizendo aqui de forma clara e objetiva, vamos apresentar aqui alguns dados, do porquê que aconteceu a greve. A greve está acontecendo, não é por culpa dos professores. A greve está acontecendo, não é por culpa do sindicato. A greve está acontecendo porque a gestora, no caso específico a gestora de Petrolândia, ela não cumpriu com o entendimento, que seria o entendimento dos professores, que é o aumento do piso dos professores. O 0,81 é compreendido como pagamento do piso, e muitos gestores se atêm apenas a isso, basta pagar o piso e está tudo correto.
Porém, é preciso comprovar que esse restante do Fundeb seria voltado para a educação. Você vê investimento em Petrolândia dos recursos do Fundeb para a melhoria das estruturas da escola? Ou é incoerente essa fala da gestão? Então, Daniel, para responder essa parte aí, eu tenho que retroagir a 2014. Em 2014 nós fizemos greve, como eu falei no início da minha fala. Por quê? Porque a gente tinha perdido vários direitos. Teve diminuição dos percentuais de alguns direitos, exercício magistério na elaboração do PCC, do plano de carreira da gente, teve uma diminuição do valor do exercício magistério, teve uma diminuição na questão da graduação, que teria sido combinado, foi diminuído. Congelamento, a palavrazinha da época era outra, não gostavam de falar de congelamento, mas pararam lá os aumentos dos professores em relação a difícil acesso, em relação a exercício magistério, graduação, pós-graduação, a carreira do professor em geral. E naquele momento da greve, a gente demorou aí algum tempo de greve, e na última reunião que a gente fez o acordo, nós tínhamos algum ganho aí, algo em torno de 10% a 15%, não estou bem lembrado agora os números, mas a gente tinha um ganho que seria colocado na grade de professores de no mínimo 10%. O prefeito da época já dizendo que estava acima da LRF, já naquela época, dizendo que estava acima da LRF, que não podia, e resumindo, fez uma proposta de acordo. Eu não vou dar os 10% aqui, porque esses 10% vai se transformar em um valor maior na grade, mas eu vou dar 6% aqui no salário do professor, além do piso, 6%. Leva para a categoria, para essa categoria aceita. Eu trouxe para a categoria, fizemos um acordo, a categoria aceitou. Certo? Esse 6%, o referido 6% que quer ser retirado agora, não é a prefeita que nos deu, não. Ou que ela está querendo dar. Isso foi em 14. Então, em 14, foi dado o aumento, com os 6%. Você lembra que em 2014, 13, 14, 15, o aumento de salário do professor chegou a 19%, a 20%, os valores bem maiores. Tanto que o ano retrasado, 10 ponto alguma coisa, o ano passado, 7,64%, esse ano já bem menos, 6,81%. A tendência aqui, não sei nem como é que vai ficar o ano que vem. Mas em 15, seguinte, 16, seguinte, 17, seguinte, o aumento foi dado. Foi feita uma alegação que, nas reuniões anteriores, que a gente participou como sindicato, não, que foi dado porque não estava acima da LRF. Aí aqui eu tenho um documento, depois vocês fotografam se quiserem, de 2015. Você que está mais próximo aqui, você vai ver, em 2015, o município estava em quantos por cento aqui da LRF aqui? 56. Aqui nessa amarelinha. 56 ponto quanto? 70. 56,70% em 2015. Isso foi aumentando, 16, 17. E deram um aumento. Foi dito ontem que se os outros fizeram erros, eu não vou fazer, tudo bem. Então o que é que acontece? O 0,81, ele compreende uma legalização perante a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza, ela dando o 0,81 já incidiria com os 6, que em tese já seria a mais, cumpriria os 6,81 que a LRF permite. Só que nós temos 3 leis que regulamentam essas questões. Nós temos primeiro a Lei do Piso, aí a Lei do Piso, a portaria do MEC para esse ano foi 6,81. Aí nós temos a Lei do Fundeb, a Lei 11.497, que é a Lei do Fundeb, que é essa que determina que o município tem que gastar no mínimo, aí eu preciso frisar, mínimo 60%. Isso não quer dizer que ela não possa gastar 70, 80, 90 ou até os 100, se assim quisesse. Obviamente que seria demais, que ia faltar para o pessoal administrativo e possíveis trabalhos na escola, a gente não pensa nesse sentido. No mínimo 60%, e depois a LRF. Então, sempre se amarrou na LRF. E esse amarradinho na LRF sempre era no sentido de quê? Do que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e eu acredito que os outros tribunais de contas dos estados também, eu não me apoderei em relação a isso, mas como aqui é Pernambuco, ele proíbe que o município que está acima da LRF, foi de algo em torno de 64%, o município de Petrolândia, dê aumento, conceda gratificações, contrate pessoas, faça incorporações. É um monte de questões, não só é a questão do aumento do professor, não. É proibido dar esse aumento, que foi dito, é proibido fazer incorporações de vencimentos de servidores, é proibido contratar pessoas. E a gente sabe que todo dia aí, quem trabalha nas escolas, sabe que todos os dias está entrando gente nas escolas, no hospital, na escola. No caso, o que você está explicando aí refere-se ao que a gestora falou ontem, né, que com esse 0,81 complementava-se com o que já estava pagando por fora. É isso, né? Isso. Esse 0,81 que ela foi colocado ontem, e que está a proposta aqui na Câmara dos Vereadores, o projeto está aqui desde o mês passado, no meio do mês passado, não lembro bem a data agora, está tramitando aqui na Câmara dos Vereadores. Mas é como eu falei,
Esse 081, ele contempla a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas o que a gente está exigindo aqui, o que a gente está pedindo aqui, é que seja cumprido uma lei maior do que a LRF, que é a lei do Fundeb. A lei do Fundeb, ela tem umas amarrações constitucionais, que ela fala o quê? Que o município não pode gastar menos do que 60% do recurso do Fundeb com pagamento do profissional do magistério, com o professor e todos os professores que Mas trabalham dentro da Constituição, a gestora está certa quando ela disse aquilo? Não. A gestora, ela tem que pagar no mínimo, tem que gastar no mínimo 60. A gestora está gastando 53, 54, eu fiz uma continha aí, sempre vou tirar aqui, tirar esses... Então está havendo sobra, no caso. Está havendo uma sobra considerável, em relação para a integral de 60, que é o que a gente está querendo chegar nesse contexto, porque foi colocado em muitas reuniões com a gente, com os professores. Se o Tribunal de Contas não proibir, se tiver uma lei que permita, se não tiver nenhuma lei que tenha condições, a gente vai pagar. Isso foi dito várias vezes. Por isso você espera, a gente fez reuniões aqui várias vezes, ficamos esperando, aguardando, esse sentido. Quando chegou agora no mês de maio, chegou o projeto aqui, quando fechou as contas de maio, deu 11 milhões e 600 e alguma coisa, aí foi dito ontem, não, dizem que entrou 11 milhões e 600, mas não dizem que gasta. A gente diz o que gasta. Entrou 11 milhões e 620 e alguma coisa, até do mês de maio, sobrou R$ 123.907,42 do ano passado, de 2017. Poxa, não pode estar no cofre. Ele ele se transforma Fundeb 18. Ele entra na conta do Fundeb 18. Ele sai de 17 e passa para 18 durante um períodozinho aí. Então ele entrou como um saldo. Já em 1º de janeiro ele já tinha esse saldo aí. E tem as correções financeiras, que é, como eu falei para vocês, as aplicações financeiras ela corre um rendimento. Depois a gente vai aqui um documento aqui. Então, nesse sentido, o que é que a gente está querendo? Que o município ele pague o aumento do professor para ele atingir os 60% mínimo que o Fundeb exige que ele faça. Até porque o prefeito do município aqui de Pernambuco, não estou lembrando qual é o município agora, se não me engano, Custódia, falha a memória, Custódia, ele gastou 59,9%, algo em torno disso aí, com o Fundeb, fechou o ano nisso aí. Foi condenado às contas dele com improbidade administrativa. Ele gastou menos do que o mínimo constitucional. Então a gente está aqui exatamente por isso. Se antes não podia pagar porque a LRF não permitia, e a gente está aqui com a determinação do Tribunal de Contas em relação a isso, explicando, vou apresentar o documento daqui a pouco, vocês vão fotografar, colocar aí à vontade na matéria de vocês, que pode pagar, que pode não. A palavra que está escrita aqui é o quê, por favor? Aqui. A palavra está escrita deverá. Deverá. Deverá, vou até ler um pouquinho. A parte onde fala aqui, deverá o município cortar gastos em outras áreas para se adequar aos limites gerais da lei de responsabilidade fiscal, respeitando os princípios previstos na referida norma. Ele coloca aqui, não infringe a lei de responsabilidade fiscal, a LRF, um gestor que extrapolar o limite de 54% da receita corrente líquida do município, em virtude da obrigação constitucional de gastar 60% do Fundeb com a remuneração dos profissionais e do pessoal do magistério. Aí continua, nessa parte aqui, fala onde é que tem que cortar. Ela, inclusive ontem, essa decisão do Tribunal de Contas, ela fala sobre outras questões, inclusive sobre eleições e tal, mas ela tem essa parte específica que é uma consulta do senhor Manuel Ferreira dos Santos, prefeito do município de Panatinga, não sei qual foi o ano aqui, se foi 2008, o ano que ele fez essa consulta, que está invalidada até hoje. Evaldo, segundo a prefeita, ela colocou ontem, quando se falava a questão de não ter a condição de se pagar que vocês estão sugerindo. E ela falou que para isso ela teria que demitir pessoas. Inclusive ela deu alguns exemplos, merendeiras, serviços gerais. Ela até fez uma colocação dizendo, se eu fizesse isso para dar aumento a vocês, como vocês iriam trabalhar bem se não teria esses serviços para estar complementando o trabalho de vocês. No seu ponto de vista, você vê isso, por exemplo, você acha que só teria essa condição de pagar o que vocês estão pedindo, se demitisse pessoas, ou simplesmente isso foi uma colocação só como defesa da prefeita? Olha, Sertão, eu acabei de ler aqui uma partezinha aqui, ela disse que fui eu e Sebastião, nós do sindicato, e em alguns momentos ela utilizou a palavra vereador, em momento algum eu fui para a mesa de negociação com a prefeita como vereador, apesar de ser vereador, e é tanto que eu não estou aqui também como vereador, apesar de ser vereador.
a gente está aqui como sindicato, como representante da categoria dos professores do nosso município. É de muita estranheza que alguém queira que eu, como professor, como vice-presidente do sindicato dos professores, como vereador eleito no município, representando os professores e com o voto dos professores e dos alunos, que eu venha para a tribuna ou para qualquer outro local que eu tenha um posicionamento diferente do que eu tenho tido. Seria de muita estranheza que eu, como professor, como representante dos professores, agisse contra os professores. O que foi dito não foi Evaldo, não é Sebastião, não somos nós que estamos dizendo que ela tem que fazer as adequações, não. Ela, em tese, colocou assim, com outras palavras, que dizer se vire, prefeita. Não, mas por que a prefeita se vire, não? Quem diz isso é o Tribunal de Contas do Estado, que sempre é utilizado nas negociações com o sindicato, sempre que a gente negocia com o sindicato, sempre se utiliza. É porque o Tribunal de Contas proíbe, o Tribunal de Contas diz isso, diz aquilo outro. Então ele diz aqui. Não está mandando demitir merendeira nesse geral de escola, não. Está sendo bem claro aqui. Em outras áreas. Eu quero dizer o seguinte, Sertão, eu não sei se precisa demitir ou não. Até porque vocês ontem nas perguntas, vocês não perguntaram para ela, por exemplo, qual era o valor da folha de pagamento. Eu acho que vocês deveriam ter feito essa pergunta, por exemplo. Mas como é algo muito rápido, foi também, a gente às vezes na hora não dá um lapso temporal. Mas seria necessário se perguntar qual é o valor da folha de pagamento, por exemplo. O senhor, como vereador, tem esse conhecimento? O conhecimento que a gente tem aqui, ele é superficial, porque eu tenho aqui um requerimento da Câmara de Vereadores. Procurei, o requerimento. O requerimento aprovado na Câmara de Vereadores, a prefeita tem 30 dias, é um papel da Câmara. A prefeita tem 30 dias, acho que é isso aí. Aqui. A prefeita tem 30 dias para responder o requerimento da Câmara de Vereadores. Pode prorrogar por mais 30, compreende-se que tudo que é de prazo seja duplicado dentro de uma legalidade. Foi feito um requerimento aqui solicitando a prestação de conta do Fundeb, dos 5% da Secretaria de Educação, que é o Fundeb é 20 e tem outros 5%, a gente discute isso se for necessário. Salário da Educação, que é uma verba extra que entra para a educação. Programa Brasil Carinhoso, que é uma verba que entra para as creches. Programa PEVA, que é um recurso que entra para o Programa de Educação de Jovens e Adultos. E também para o Programa Mais Educação, que é um recurso que o município recebe aí para fazer uma espécie de um reforço escolar para os alunos do município. Isso saiu da Câmara de Vereadores no dia 21, 23 de março, abril, maio, junho. Vai fazer 3 meses e até hoje, isso aqui foi aprovado, tá? Não estou com o original aqui, mas foi aprovado com 6 votos. E até a gente não recebeu. A gente não tem como dizer exatamente, mas a gente sabe quanto é que entra na folha de pagamento. A gente sabe quanto é que se gasta na folha de pagamento, desculpa. A gente sabe que além da folha de pagamento tem 22% que é do patronal. E a gente tem a parte da educação, a gente tem os cálculos todos, porque a gente, como Fundeb, Sebastião é do Fundeb, tem os outros companheiros do Fundeb aqui, a gente acompanha isso. Então a folha de pagamento aí, ela gira em torno de 3 milhões de reais, sei lá, 2.500, 3 milhões e pouco, varia em torno aí. Eu não sei precisar para vocês se seria necessário demitir as pessoas. Agora, o professor, ele não tem culpa se o município está acima da LRF, ele não tem culpa se o município não se adequou, aí eu lamento muito se a única forma que a gestora tenta fazer seria demitir as pessoas. Mas o dinheiro que foi colocado aqui é do professor. Um professor ganha em média 2.000, 2.500, um contratado ganha 1.700 e pouco, bruto deve ganhar em torno de 1.600 alguma coisa líquido. O professor que não está pedindo para ganhar 20 mil, aí eu recebi aqui um negócio, coloca aí, eu não vou colocar, recebi aqui uns prints aqui, que tem médico que ganha 20 mil. Foi dito já algumas vezes aqui em reuniões, inclusive na reunião de questão de conta da saúde, que vem um recurso do PSF e o recurso que vem só dá para pagar o médico. Então o médico do PSF subentende-se que ele ganha mais do que 10 mil reais. Nem o professor está pedindo para ganhar mais do que 10 mil reais, para ganhar igual um médico, ou para ganhar igual um enfermeiro, ou menos que um enfermeiro. Não. A gente está querendo o que é justo. Então eu acredito, mediante a minha situação de sindicato, mediante a minha situação de professor, mediante a minha situação de cristão que sou, que lutar por justiça nem é pecado e nem é crime. Então a gente quer o que é justo. Se o município tem que seguir leis, os professores são regidos por leis e o município por leis, nós temos, como foi dito aqui, 3 leis que regem essa situação. A primeira lei, a lei do piso. A portaria do MEC do ano passado, para valer a partir de 1º de janeiro, 6,81. Então, se o município tiver tudo legalzinho, tudo belezinha, 6,81, tranquilo. A segunda lei, a lei do Fundeb, a lei 11.497, que é a lei que regulamentou o Fundeb, que é o dinheiro que paga os professores. Que, inclusive, vocês escutaram quando foi dito na entrevista ontem, quando foi dito, e o fardamento escolar, alguém perguntou, vai ter, não vai ter, um de vocês perguntaram lá. E aí foi dito, a gente fez um orçamento em torno de 800 mil reais
E aí foi dito, se o dinheiro fosse com o dinheiro do Fundeb, era tranquilo, a gente já tinha feito. Vocês devem ter acompanhado isso. Né? Então, essa lei do Fundeb, ela trata o quê? Ela legitima o quê? No mínimo, 60% tem que ser gasto com pagamento do pessoal do magistério, que é essa lei que está sendo paga no município, 50 e alguma coisa, né? 53 e ponto alguma coisa, 54 ou até 55, dependendo se você tirar aqui alguns valores no cálculo aqui, colocar só o valor que entrou, ou se você acrescentar as correções de mais esse valor que sobrou do ano passado, mas no máximo 55%, então estaria faltando 5%. O que é 5%? É 5% de 11 milhões e 600. Não é nem esse 5% de 11 milhões e 600. É 5% que você pega os 11 milhões e 600 e tira 40 para um lado e tira 60 para o outro. Então está faltando 5% para inteirar os 60 dessa parte dos 11 milhões que foi colocado para inteirar os 60 aqui. Então é isso que os professores estão querendo. Dê o aumento do professor para inteirar os 60. Se, porventura, o valor que vai colocar lá vai extrapolar meio mundo lá, sei lá, que não é o caso, que 681 é muito pouco. Chama os professores, diga, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer um acordo aqui, sei lá, para se o pessoal aceita, né, para a gente chegar aqui nos 60%, vocês aceitam, a gente vai, se reúne, leva os professores representantes, traz para cá. Se aceitar, beleza, se não aceitar, não é Evaldo, não é Sebastião que diz vai ter greve. Quem diz que vai ter greve são os professores. Evaldo, em nome do blog Petrolândia Notícias, quero aqui saudar todos os companheiros de mídia, Sebastião, diretor do sindicato, e os professores presentes. Ontem, na fala da prefeita, foi falado a questão, ela disse, né, declarou que a greve é ilegal, né, perante a lei, e que também algumas escolas estão com as aulas normais, que os pais levassem os filhos para as referidas escolas. Então a gente gostaria de saber se isso procede, né, até que ponto há essa situação no município. Vou começar de trás para frente. E aproveito também aí, se vocês têm a ideia, se o Simpro tem ideia de quanto por cento aderiram à greve, certo, em cima da pergunta de Alex. Vamos começar de trás para frente. Então, em relação a percentuais de paralisação, a gente não tem percentuais ainda, porque ontem a gente passei o dia todinho visitando algumas escolas, em alguns locais. Hoje eu me preparei para ir para cá receber vocês aqui, junto com o Sebastião, nós dois aqui. A gente também tem aula no estado, eu sou um professor da rede estadual, então a gente também esteve dando aulas na rede estadual. E a gente não fez esse levantamento de percentuais. Esse levantamento a gente fez, mas não fez levantamento de quantos por cento houve paralisação. Existe um problema em relação à paralisação, um pequeno problema, não é problema, um acontecimento, que são os profissionais efetivos e que são os profissionais selecionados. Existe um outro, porém, que são os profissionais permutados e cedidos. Assim, há uma pressão muito grande por parte, não sei se é com ordem do executivo, não posso precisar porque eu não sei se realmente é, mas subentende-se que seja, não sei se é por ordem da Secretaria de Educação, subentende-se que seja, não posso precisar, mas subentende-se que seja, em relação às diretoras das escolas, para pressionar os professores selecionados e os permutados e os comissionados, e os professores efetivos que têm um marido, ou que tem a esposa, ou que tem um tio, que tem um avô, ou que tem um parente que tem um contrato na prefeitura, a não aderir à greve. Subentende-se que, tu é contratado, teu marido é contratado aqui na prefeitura, se tu parar, eu vou demitir teu marido. Subentende-se. Não estou aqui afirmando, estou fazendo aqui um subentendimento, não sei se é para acontecer, mas existe uma pressão nesse sentido. Então tem algumas escolas aí com um percentual maior de professores selecionados trabalhando, tem outras escolas com um percentual de permutados trabalhando, existem algumas escolas na área rural e uma ou duas escolas no município que tem ainda alguns efetivos trabalharam aí umas escolas aí, a gente não teve tempo de andar para conversar direito com as pessoas, mas vamos andar para conversar com as pessoas. Mas a adesão à greve, ela foi muito maior do que quando a gente fez a outra greve. Para o primeiro dia de greve e o segundo dia de greve, a adesão ela foi excelente, porque o professor compreende, diferentemente do que foi dito ontem, que os professores não compreendem o que é o Fundeb, que os professores nem sabem o que é percentual, o professor sabe. Todo professor da rede municipal que participa das reuniões, é a grande maioria, e os que participam do grupo dos professores, mesmo que não tem reunião, mas participam dos grupos, eles sabem o que é Fundeb, eles sabem quanto tem que ser gasto do Fundeb com pagamento do pessoal, eles sabem o que é que tem que ser feito com os 40% que complementam os 100%, o que é que tem que ser feito. Eles sabem, inclusive tem aqui professores aqui, Sebastião, tem mais professores aqui que são
do CAC Fundeb, que é o controle de acompanhamento do Fundeb, que seria o... Fugiu até a palavra aqui agora. Seria o conselho do Fundeb. Eles sabem. E aqui ninguém está enganado, não. Todo professor que parou, eles sabem que a gente pode ter êxito, lograr êxito ou não. Mas todo professor que está aqui está clamando por justiça. Ninguém está aqui querendo que o pessoal do cadastro único seja demitido. O dinheiro do pessoal do cadastro único não é pago com o dinheiro do Fundeb, não. Não pode. Ninguém aqui quer que o posto de saúde não sei de onde feche. O dinheiro do posto de saúde e tal não é pago com o Fundeb. Ah, mas aí a prefeita disse que para poder adequar, tem que demitir. Se a situação é essa, aí não é Evaldo. Eu não me candidatei a prefeito. Eu não me candidatei a vice-prefeito. Eu me candidatei a vereador. E eu sou professor. Se eu tivesse me candidatado a vice-prefeito ou a prefeito, eu estaria lá agora, na pele, sentindo na pele, ou sei lá, fazendo o quê, para me adequar. Mas com certeza, o pagamento do professor não ia deixar de pagar. Porque a questão é, o recurso que está sobrando é do professor. Então, o que a gente quer é que seja dado ao professor o que é do professor. Foi dito que... Foi dito na reunião que o mesmo professor vereador, não foi dito nem o nome, eu acho, mas foi uma indireta que vai diretamente nos peitos, uma voadora, que o mesmo vereador que disse para a prefeita se vire, quando a prefeita mandou um projeto para a Câmara de Vereadores para aumentar o IPTU, para aumentar a UFM, que é a unidade financeira do município, ele foi contra. O vereador Evaldo não votou a favor. Tá aqui, não tem meu nome não. Mas eu não fui contra o projeto não. Eu ouvi o povo. Eu quero que você me diga qual é o erro, se quem vai pagar o imposto é o povo, do povo ser consultado. Qual é o erro da gestora chegar? Eu estou em situações que eu preciso alencar recursos, preciso aumentar a receita do município, eu vou aumentar. Por que não fez uma audiência pública com o pessoal para explicar a situação? A gente foi contra o quê? Nós fomos contra ao município dar 300 e tantos mil reais à construtora que vai construir as casas e colocar para o pessoal pagar. E não seríamos contra se o pessoal dissesse, não, eu aceito pagar. Eu sou representante do povo. A minha fala aqui, a minha caneta aqui não pode ser a minha vontade. A minha fala e a minha caneta aqui nessa casa tem que ser a vontade do povo. Eu fui eleito pelo povo para representar o povo. Então não posso ir de encontro ao povo para satisfazer a vontade de gestora ou de quem quer que seja. Então, a gente não é contra ao que é certo. A gente foi contra porque foi tirado 300 e tantos mil das costas do povo para dar uma empresa. Não foi dado 300 e tantos mil, esses 300 e tantos mil que foi aumentou de imposto, é 300 e algumas coisas mil reais de imposto que aumentou, que era um valor que tinha que se arrecadar. Ele não aumentou, não foi para a LRF do município diminuir, não. Foi doado, foi cedido, foi uma compensação para a empresa fazer as casas. Então foi isso que os vereadores foram contra. E foram contra por quê? Fomos no blog Assis Ramalho, fizemos enquete nos blogs aqui, em quase todos os blogs, acho que nesses que estão aqui todos fizeram uma enquete com a população, porque a gente entendia que a população que ia pagar o pato teria que dizer se era a favor ou não de pagar o referido pato. Ô, Evaldo, em cima dessa pergunta que a gente acabou de fazer, a prefeita também declarou que a greve teve cunho político, né? Eu gostaria de sua visão em relação a isso. Deve ser até estranho, né? Eu acredito que cunho político deve ter mesmo. Eu sou um ser político, o Sebastião é um ser político, todos os professores são seres políticos. Agora, politicagem não. Se a palavra política que ela quis mencionar era em relação à politicagem, não existe politicagem. Eu, na qualidade de vereador nessa casa, nunca destratei, nunca desrespeitei, nunca fiz oba-oba, nunca joguei para a galera os problemas do município em relação à prefeita, nem ao ex-prefeito, nem se o outro estivesse aqui. Nunca. Eu sempre tratei aqui a gestora e o ex-gestor com respeito, com muito respeito, sempre tratei a gestora e o ex-gestor com muito diálogo, com o pensamento de que a gente deve, independente de ser oposição ou situação, contribuir para a melhoria do município. Então, a greve dos professores não tem nada a ver com o Evaldo vereador. Evaldo vereador tem o direito de, como professor, usar a tribuna para manifestar o seu apoio de vereador à categoria dos professores. É um direito que me assiste. Mas a greve dos professores está acontecendo porque os professores decidiram que não aceitam o 0,81% oferecido. Por quê? Porque esse aumento
ele está abaixo dos 60% que deve ser gasto mínimo do Fundeb. Então, se não for os 6 por 81, chama para negociar que seja algum valor, mas 0,81 não corresponde ao que a lei determina. A lei do Fundeb contempla a LRF, mas não contempla a lei do Fundeb, que é de onde vem o dinheiro para pagar o professor. A greve é por tempo indeterminado. Se não tiver, se a gestora não negociar, vocês batem o pé e continua a greve, tempo indeterminado? A greve é por tempo indeterminado, porque a gente tramitou que todos os trâmites de greve, até o momento da gente negociar, ou conseguir êxito dos 100% do que a gente quer, ou fazer acordo com uma parte do que a gente quer, a gente está aberto para o diálogo. Inclusive ontem eu tive com o presidente da Câmara dos Vereadores, estive disposto ontem à tarde, após a entrevista, quando eu ouvi o áudio da entrevista, que a Cês colocou aí no blog dele, à noite, ou meia-noite, ou na prefeitura, ou em casa, ou no local que for, hoje de manhã, hoje de tarde, hoje de noite, amanhã que é ponto facultativo, o dia que for a gente se reunir, para ouvir as propostas, uma proposta, ela disse que não tem proposta, mas entende que deva ter, para a gente negociar e trazer para a categoria. Quem decide o momento se vai parar ou não a greve não é Evaldo, não é Sebastião. Quem decide se vai fazer um acordo para parar a greve são os professores. Desde deflagar da greve, tem todos os trâmites que vão vir seguir, inclusive data para a nova Assembleia e data de negociação. A Prefeitura até então não dialogou nem... Ainda não dialogou, mas eu entendo que a gente vai dialogar. Eu acho que deva ter um espaço para a gente dialogar. Porque a gente é do diálogo, né? A gente trabalha em cima do diálogo e a gente quer que se resolva o mais breve possível, para que as coisas aconteçam da maneira mais correta, que as aulas regulares voltarem, as aulas ficarem regulares, até porque a gente também está fechando aí, está próximo de fechar uma unidade bimestral, até uma unidade semestral no município, que a gente consiga voltar às aulas na normalidade. Uma próxima Assembleia só então quando ela se pronunciar. A gente está pensando em fazer uma movimentação, vou combinar com o pessoal, após a entrevista que ele vai combinar uma hora de fazer uma movimentação aqui, uma movimentação de rua, para chamar a atenção da sociedade. Já tem data? Eu vou combinar com o pessoal aqui qual seria o dia melhor. Ele estava pensando em fazer amanhã, mas como amanhã tem jogo da seleção brasileira, talvez não seja o adequado, mas a gente vai combinar com a categoria. E a gente avisa também os blogs para participar quem quiser. Eu vou fazer uma colocação, uma pergunta à sua pessoa, e a minha segunda pergunta vai depender da sua primeira resposta, certo? Veja só, avaliando, agora eu avalio como pai. Eu vejo, na minha opinião, que existem problemas, como já existiam, merendas, fardamentos nós não temos na nossa escola há um bom tempo, e outros serviços, por exemplo, incentivar esporte dentro da escola, incentivar a cultura, bibliotecas de qualidade, a própria saúde do aluno e até mesmo a própria saúde do professor. Eu vejo uma série de coisas que faltam nas escolas. Certo? Você concorda com isso? Concordo. Agora me diz uma coisa, se for legal, e tente me lembrar porque eu não me recordo, porque os professores nunca param nesse sentido. Por exemplo, só param no sentido de, se não houve greve, me lembre, porque eu não me recordo alguma greve que houve dos professores em prol nesse sentido. Por exemplo, passou vários dias, em alguns momentos, alunos sem carro da área rural, sem vir para as escolas, e ninguém parou. Não me recordo disso. Estou tentando aqui, não deixe eu ser injusto na minha pergunta. Por quê? O sindicato nunca se deteve a isso e fazer uma paralisação em prol, de fato, diretamente ao aluno. Certo. Então vamos recapitular aqui a greve de 2014. Sim. Um dos principais pontos da greve de 2014 era a climatização das escolas. Sim. Nesse ponto eu me recordo. Contempla os alunos? Sim. Fardamento escolar. Contempla os alunos? E no entanto, até então não houve. Certo, mas contempla? Contempla. Então vamos para cá. Transporte escolar de qualidade com veículos apropriados. Sim. Tudo isso foi colocado. Mas vem bem, por que o sindicato não parou esse ano quando o transporte escolar estava atrasado? O sindicato não representa os motoristas do transporte escolar. Sim. Existe uma legalidade em uma greve. Para você fazer a greve, você tem que ter a sua representação. A gente está aqui como representante dos professores e, mesmo sendo representante dos professores, na greve dos professores, a prefeita declarou ao longo que a greve é ilegal. Então eu não posso fazer uma greve de professores representando o transporte escolar, que eu não sou representante do transporte escolar. Ele deveria ter o sindicato deles. No entanto, na qualidade de vereador, sempre tive ao lado
dos motoristas de transporte escolar, tentando resolver em todos os momentos, inclusive em Petrolândia, inclusive no Ministério Público Federal em Serra Talhada, inclusive na Polícia Federal em Salgueiro, em todos os locais onde se busque garantir o direito dos motoristas, que eles têm os ônibus dentro para carregar os estudantes. Tive reunido na área rural em umas 4 localidades, inclusive aqui nesse lado aqui, que diz que é Tacaratu, com os pais conversando, a gente resolveu algumas situações, foram criadas novas rotas. Tive reunido com o pessoal do lado daquela Vila 1 e 2 aqui, lá aqui na sua área, aqui desse lado, em relação aos pais que os alunos naquela, onde era o antigo, perto da Embratel, aqueles assentamentos ali, que os alunos estavam andando de pé o ano passado, o ano atrasado, e esse ano foi resolvido com a atuação da gente aqui na casa como vereador. Pronto, a gente sempre tem feito isso como vereador, e você sempre tem visto aqui que se acompanha nas falas como vereador, em comunhão com a parceria do Conselho do Fundeb, solicitar aqui bebedouros, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, porque diz, vereador solicita, só pede, tem até umas palavras de baixo calão, essas só sabe pedir, é porque a gente não se candidatou para ser prefeito, para fazer, a gente se candidatou para ser vereador, para fiscalizar, para cobrar e para propor. O vereador não tem a verba para fazer, o vereador tem uma verba aqui do salário dele. Então o que o vereador faz, uma coisa que você vai fazer aí, é do bolso dele. Nem verba de gabinete o vereador está tendo. Já teve um dia uma assessor, nem está tendo. A gente faz o que pode fazer. O vereador não pode chegar aqui, por exemplo, fazer um projeto. Faça um projeto. Eu posso fazer um projeto aqui. A lei, a Constituição não permite que eu faça um projeto que onere o município. Como é que eu vou fazer uma coisa que é inconstitucional? Como é que eu luto por justiça e vou fazer o que seria em tese injustiça? Então, assim, na qualidade de sindicatos professores, a gente não pode fazer uma greve, mas tudo que acontece dentro da escola, de melhoria na escola, de reforma da escola 6 de março, foi defendido aqui. Porque os professores da escola 6 de março se reuniram, pararam no dia 2, pararam da escola 6 de março, porque lá da escola eles podiam parar, pararam no dia 2, trouxeram para a tribuna, alavancamos que tem um recurso, foi feita a reforma e a climatização. A escola Francisco Simões, vizinho ali, teve basicamente esse mesmo problema. A gente atuou, os professores pararam, a gente mostrou que tinha um recurso, foi feita a reforma, inclusive com quadra de esporte coberta, reivindicação minha, junto com o Conselho do Fundeb, está lá pronta. Então, assim, a gente não pode fazer uma greve nesse sentido, exclusivamente nesse sentido como professor. Por quê? Porque seria de bate pronto, realmente, aí 100% ilegal. Mas que a gente sempre atua em consonância com os alunos e em consonância com os pais. Porque quem mais sofre na escola, Sertão, com a falta de estrutura na escola, não é o aluno, não. Quem mais sofre com a falta de estrutura dentro da escola é o professor. E eu vou lhe explicar o porquê. Porque o aluno, se está no calor, sofre o aluno, sofre o professor. A escola, mesmo de ventilador, eu vou dizer para vocês aqui, tem um convênio com o PAR, o Plano de Ação Articulada, que eu estou fazendo um rastro aqui. 1 milhão, isso 2012. R$1.390.893,20, liberados para o município desde 2012. Isso é um termo de ajuste do PAR, um termo do PAR, liberando para o município de Petrolândia desde 2012. É o termo 38, eu fiz uma letra danada aqui que meu membro entende, 3893, 3893 de 2012, que está em vigência só até julho de 2017. Se agora em julho ele não for feito, o dinheiro vai embora. R$1.390.873,20. Sabe para quê? Climatização com ventilador e ar-condicionado para as escolas. Qual o prazo? Só está em vigência até julho de 2017. Se agora em julho não pegar esse recurso, aqui, de 2018, desculpa, 17 não, 7 de 18, está aqui a vigência. Se não fizer, vai perder quanto? O dinheiro vai embora. Quanto? R$1.390.873,20. Do PAR, para quê? Climatização com ventilador e ar-condicionado para as escolas. Aí você deve ter acompanhado, a Alex até perguntou, uma pergunta desse tipo, Alex, ou algum de vocês lá, desculpe se não foi Alex, em relação a uma licitação que foi feita em dia 19, 280 e poucos mil reais, para comprar ar-condicionado, não sei se ventilador, climatização de escola, entende que seja essas coisas aí. Escolas e secretaria, não sei. Então, essa questão, quem mais sofre é o professor, porque o professor está no calor, como eu dei uma voada aqui, está no calor o professor e o aluno. Falta material para o aluno, o pai do aluno sofre, o professor de vez em quando compra para dar ao aluno. Você não vai deixar teu aluno
aluno sem material, você compra, não compra tudo, muito, mas você compra lápis, você compra caneta, você compra. O teu aluno ali, que é um aluno bom que está sem nada, você não vai deixar ele ficar, você compra aqui e dá ali, a secretaria da escola com o PDD também desenrola alguma coisinha, certo? Está sem fardamento, o aluno sofre, porque não está todo mundo lá com fardamentozinho bonitinho, igualzinho, com as bolsinhas todo bonitinho, os coleguinhas ficam tirando onda com o aluno, sofre, e o professor não sofre não, em vez de o teu aluno está sendo lá sofrendo uma espécie de um preconceito, sofre. Aí o aluno não aprende direito, o aluno sofre, mas o aluno não aprendeu direito, ele aprovou, reprovou, ele tem como recuperar. Aí o professor sofre pressão, você tem que dar resultado. O aluno, a sua escola, ela tem que ter índice para as duas avaliações, tanto a estadual como a nacional. O IDEB tem que aumentar e o IDEB tem que aumentar. Então, quando o aluno não tem condições, por essas questões aqui, tem outras também, não é só essa questão, tem as questões familiares, sociais, tem todo o contexto. Mas isso contribui. Eu acredito que vocês acreditam que isso contribui. Quando o aluno não aprende, a pressão é professor. Não aprendeu porque o professor não ensinou direito, ou porque o professor não se empenhou, coisa desse tipo. Então, assim, o sofrimento do aluno com o professor, ele é compartilhado. Sofre os dois na sala de aula. Sofre os dois da mesma forma. E a gente luta da forma que a gente pode lutar. Eu acho que foi uma vitória muito grande da classe de professores. Foi uma vitória muito grande da educação de Petrolândia, dos estudantes de Petrolândia, terem conseguido colocar na Câmara de Vereadores um professor para representar essa categoria, essa parte da sociedade do nosso município. E a gente, eu acho que tem que corresponder com aquilo que você pregou na sua campanha. Independentemente do que venha acontecer, você tem que fazer jus àquilo que você disse no momento de correr atrás das pessoas. Evaldo, em relação à categoria, vocês esperam contar com o Simpro da capital ou vai ser só a nível municipal? Não tem o Simpro da capital. No caso, já teve movimento aqui que veio, vocês receberam reforço aí da capital, de professores, de sindicatos. Eu entendi. Mas eu preciso explicar, né? Não existe o Simpro da capital. Você também está entendendo, mas para quem vai ouvir, né? O Simpro, ele é Pernambuco inteiro. Pernambuco, né? Então, assim, nós temos 2 diretores aqui do Simpro. 2 diretores que conhecem a realidade do nosso município de Petrolândia. Sebastião, que é aqui só no município de Petrolândia, eu sou a região aqui até Serra Talhada, Custódia, Betânia. Então, eu subi constantemente, agora recentemente, para Serra Talhada, para Garanhuns, para essa região dando suporte. Quando os companheiros de uma localidade, que é daquela área ali, precisam de reforço, a gente se desloca para lá. Se precisar de reforço, eles vão se deslocar para cá também. Mas assim, a priori, não acredito que não haja essa necessidade. Mas se precisar, com certeza tem. Retira a palavra capital a nível, do Estado. Desde que foi deflagrada a guerra, o Bloco Otodago vem recebendo mensagens de denúncias de perseguição a professores contratados, funcionários contratados. E nós também recebemos de um dos secretários do governo a afirmação de que haveria professores impedindo os alunos de irem à escola. São os tais do piquete, dizendo que a greve dos professores, além de legal, estaria sendo criminosa. Então, todas essas mensagens que têm chegado a mim, eu posso compartilhar com você depois, enquanto eu sinto, mas gostaria que você fizesse um comentário com relação à perseguição aos contratados e aos professores e gestores em geral, e essa afirmação do secretário, que diz que, além de legal, está sendo criminoso o movimento da categoria. Você poderia dizer quem é o secretário? Questões éticas e estéticas não é muito... Por não ser da pasta de educação, por ter falado no privado, preferível não. Beleza, tranquilo. Certo. Então vamos começar atrás para frente. Eu acho que a palavra perseguição, nesse momento, ela não se aplica ainda. Mas a palavra pressão, ela se aplica, né? Porque a perseguição, ela é um momento a posteriori dos atos, né? Mas a pressão, a gente recebe relatos o tempo inteiro que é grande. Como eu falei aqui no começo, né? Petrolândia é um município pequeno. Não é pequeno, mas todo mundo se conhece, né? No município. E, felizmente ou não, infelizmente ou não, depende do prisma de quem vê, existe uma relação dos professores ou das professoras com seus esposos, com as suas esposas, em alguns casos, ou tios, ou tias, ou avós e tal, pessoal que trabalha contratado no município, que é uma coisa comum em qualquer outro município. Não tem nada de errado nisso. Mas existe uma pressão sim em relação aos professores. Eu tenho aqui pelo menos 35 relatos, no meu privado também aqui comigo,
inclusive no grupo dos professores, algumas pessoas colocam isso, em relação a essa pressão de quem tem uma espécie de algum vínculo nesse sentido de não aderir. Subentende-se que quando você faz uma pressão desse tipo, se você aderir, subentende-se que você vai sofrer alguma espécie de perseguição. Sobre piquetes, não fizemos nenhum piquete ainda. E se algum professor, por algum motivo, disse que foi professor, disse que o aluno fosse para a escola, eu desconheço isso aí. O que houve em algumas escolas foi que chegou na escola, os professores conversaram com os pais, isso foi uma orientação nossa, que os professores conversassem com os pais, fizessem uma espécie de uma reunião, ou pelo menos nos grupos do WhatsApp da sala de aula, conversassem com os pais, explicasse que vai entrar em greve, expusesse qual é o motivo da greve, o objetivo da greve, a motivação da greve, e com essa motivação e com esse objetivo, os pais tomassem o seu posicionamento. Como eu disse, não é nada de se estranhar que os pais fiquem a favor dos professores, porque eles sabem que os professores vão repor as aulas. Eles sabem que os professores vão conversar com os pais, diferentemente do que foi feito na greve dos caminhoneiros. A Secretaria da Educação e a gestora, em conjunto ou separado, ou as duas, não sei, estou nem lembrado agora, baixaram uma portaria, dizendo, um termozinho lá que se nome aqui agora também, que não ia ter aula. Não conversou com o pai, não perguntou aos pais, vocês que não precisam de transporte, que dá para ir de pé, vocês querem que tenha aula? Não, vou baixar aqui para todo mundo não ter aula, para poder, quando for pagar, todo mundo pagar junto. Os professores não tiveram aula, ninguém. Aí agora na greve dos professores, o que acontece? Não, vão dar aula. Isso já tem uma questão que precisa ser colocado depois aí. No momento que eu for pagar a aula, lá na escola, eu vou poder pagar a aula que eu estou pagando. A gente já sabe disso, o professor sabe disso. Eu vou precisar que na escola, precisar que na escola tenha pessoal da limpeza, tenha merendeira. Se precisa de transporte, eu vou precisar que tenha transporte. E aí a gente vai ver como é que faz. Quem está trabalhando já normalmente hoje, vai trabalhar normalmente lá mais para frente de graça, mas isso aí também já não é um problema nosso. Então, em relação a piquetes, o sindicato não orientou ninguém a fazer piquete. Em relação ao apoio dos pais, é algo natural. Ninguém está pedindo não está ameaçando o pai, nem pressionando o pai, diferentemente da que está sendo feito dos professores. Os pais têm o direito. Eu sou pai de aluno, não vou mandar minha filha para a escola hoje. Eu tenho o direito, um direito constitucional e legítimo de dizer: eu sou a favor do professor. Eu sou a favor que o professor que ensina meu filho ganhe, não bem, mas ganhe o mínimo que a lei permite. Nós vivemos um governo federal desgraçado. Eu já falei aqui várias vezes, uma lástima. Mas mesmo sendo uma lástima, ele concedeu 6,81% no dia 1º de janeiro, a partir de 1º de janeiro, para os professores. Então só é isso que os professores querem. Mas é inconstitucional, é ilegal, eu só posso pagar 0,81. Em tese, por uma parte, seria. Aí eu vou cumprir a LRF? Vou, porque a LRF eu tenho que cumprir. Eu estou descumprindo a lei do Fundeb. Então vamos chegar num consenso, vamos negociar. Então estou aqui, vamos ver como é que a gente faz para negociar e chegar num consenso, ou tudo ou nada, ou 8 ou 80. A gente não trabalha com essas teses. A gente trabalha com a tese do diálogo. Se provar para a gente, se chegar na gente com uma proposta, dizer o que eu posso fazer, só posso fazer esse, a gente vai dar para a categoria, se a categoria entender que só pode ser aquilo, não pode ser mais que aquilo, a gente vai fazer um acordo. Já existe outra reunião marcada com a gestora? Não existe, eu estou esperando, aguardando, a qualquer momento que ela chame a gente para E tem pensamento, de repente, de vocês mesmos, vir de você uma outra proposta de valor? Não podemos Eu me recordo até que o Alex fez uma pergunta ontem, se aquele era o plano A, o 0,81, e se teria o B. Ela disse que não teria porque seria inconstitucional. E vocês, teria já uma ideia formada, qual seria uma outra proposta, além dos 6,81? Nós temos o plano B, temos o plano C, temos o plano D. Mas não pode revelar, né? Podemos revelar, pelo menos uma parte deles. Certo. É como eu falei agora há pouco, há um tempinho atrás. Se o município, na mesa de negociações, chamar a gente para negociar e conseguir provar, certo? Que vai cumprir os 60% aqui, vai dar o aumento que cumpre os 60%, se mostrar sensível às questões. Esse aí seria o plano B, né? Exato. E aí vai chegar e comprovar que só pode pagar aquilo, certo? Eu acho que a categoria, se só é aquilo, é como eu falei aqui já algumas vezes, em algumas reuniões. Quando a gente não tem o que fazer, a gente tem que aceitar o que se pode ser feito. Mas a questão hoje, existe a recomendação do Tribunal de Contas que o município é obrigado a cumprir os 60%, certo? Constitucionais do Fundeb. E não é máximo. A gente precisa compreender isso. É mínimo.
Então não pode ser menos que isso, pode ser mais. Certo? Aí não está recebendo nem o mínimo. Certo? E aí imagina, como foi dito nas falas da gestora, ela falou por diversas vezes. Que o aumento era justo, que não é justo no sentido de que a categoria está reivindicando, que era justo.